Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar aqui do Ministério Tabernáculo, fundado em Lajinha em 1968. Eu estou no Tabernáculo como ministro do Evangelho desde 19 de setembro de 87. Muitos anos servi como tesoureiro, muitos anos servi como supervisor de campo, muitos anos como vice-presidente, muitos anos, 19 anos como copastor da igreja sede em Lajinha, ao lado do pastor José Manel. E, ultimamente, apenas servindo como diretor de seminário. Nosso seminário Bereshit, muitos anos também como seminário Tabernáculo, agora como Bereshit, que está aí online no mundo inteiro, disponível no nosso canal Seminário Teológico Bereshit. Temos todos os cursos teológicos, básico, intermediário, bacharelado, mestrado e doutorado. Estamos estudando a Bíblia desde 1978, quando comecei a estudar a Bíblia em 78, efetivamente com 18 anos, em Brasília, onde fui estudar e me formar e começar a desenvolver profissionalmente. Estamos estudando e começamos ali um seminário. E esse seminário hoje está aí pelo mundo afora, com várias filiais, passamos por muitos lugares na América, e agora estamos aqui na Europa. Estou falando de Caldas da Rainha, uma cidade histórica, próxima a Lisboa, aqui em Portugal, onde está minha família, meus familiares, minha filha. Estou aqui de férias. Estamos falando do livro histórico chamado Samuel, 1 Samuel. Compõe a nossa grade no curso teológico de Introdução Bíblica 2. Que estuda livros históricos. Estamos gravando as aulas, então, de 1 Samuel. Na aula passada falamos um pouquinho de Samuel, a história dele, como ele era levita, da raça dos Izaritas, que eram porteiros e cantores. Foi o último juiz de Israel, era nazireu, né? Foi a quinta concepção milagrosa da Bíblia, menciona que a mãe dele era estéril, depois teve ele, mais 5 filhos e talvez mais 7. E falamos também que ele foi nazireu e também foi o 16º e último juiz de Israel. Depois de Eli, os cronologistas dizem que ele tinha 20 anos quando Eli faleceu. Ele teria julgado Israel por 40 anos, passando sempre, saindo de Ramá, passando por Gilgal, passando por Betel, indo a Mispa, do lado de lá do Jordão, voltando para Ramá. Ele fazia todo ano esse ciclo aí, atendendo as tribos de Israel, as 12 tribos. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a situação quando ele é chamado, no capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então vamos falar um pouquinho no exegese aí dessa situação. E antes que a lâmpada apagasse, versículo 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, é outra coisa que está acontecendo aqui. Já falei de algumas coisas que estão acontecendo indevidamente, estão fora do padrão. Primeiro, era obrigatório o camarada subir 3 vezes nas festas anuais. O Eucana está subindo uma vez só, né? É uma coisa errada que nós temos aí. Outra coisa errada aqui é deixando a lâmpada apagar. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Dá a entender que a lâmpada ia apagar dali a pouquinho. Ele deitou, tendo também deitado Samuel, 1 Samuel 3, versículo 3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lei da menorá, a candelabro de 7 braços, é que ela tinha que ser todo dia, de tarde, o sacerdote tinha que ir lá e colocar azeite. Tinha que manter continuamente. A palavra tamid fala das coisas que eram contínuas em Israel, perpétuas. Então, aparece aqui, o holocausto era contínuo, não podia acabar o holocausto, todo dia tinha que fazer o holocausto da manhã e da tarde. A lâmpada tinha que ficar acesa continuamente, então à noite tinha que ir lá e manter, fazia no crepúsculo, diz Êxodo 30, versículo 7 e 8, que no crepúsculo da tarde tinha que acender as lâmpadas. E ela tinha que ficar acesa a noite inteira. Os pães da reposição tinham que ser contínuos, todo sábado era trocado e punha outros. Arão tinha que levar no peitoral o juízo, quando entrava no santuário, continuamente. Arão levava na testa a lâmpada escrita santidade ao Senhor continuamente. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Porque foi Deus que acendeu o fogo no altar no dia que inaugurou, no dia que consagrou o altar, o tabernáculo. Deus mandou fogo do céu. Então aquele fogo tinha que ser mantido. Deus põe o fogo, mas quem mantém é o homem. Quem tem que pôr lenha no fogo são nós. Então Deus nos dá o Espírito Santo, mas nós temos que manter o Espírito Santo. Então 7 coisas tinham que continuar contínua, porque a oferta de manjares, em Números 4:16, diz que ela também não podia parar, tinha que ser contínua.
Então, estou falando aqui da palavra tamid no hebraico, que quer dizer as coisas contínuas e perpétuas. E aqui dá a entender que a lâmpada ia apagar. Então, mais uma coisa que estão desviando do protocolo. O protocolo era manter a lâmpada acesa à noite. Samuel, então, tendo deitado Samuel no tabernáculo, onde estava a arca, antes que a lâmpada se apagasse. E aí diz o versículo primeiro que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Então, é importante entender isso. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara. A palavra rara é a palavra yakar. Yakar quer dizer preciosa, estimada, valiosa, altamente valorizada. É a mesma palavra usada para pedras preciosas. Então, aqui, eu entendo que a palavra rara é uma coisa rara, geralmente é cara, né? Mas seria melhor colocar, naquele dia, a palavra era muito preciosa. Porque o povo parou de ouvir Deus falar diretamente. Deus parou de manifestar diretamente, falar audivelmente, como falava na outrora, né? Como falou com Josué, falou com Moisés, falou com tantos outros. Aqui com Samuel é que inaugura um novo tempo. Com Eli mesmo, Deus não usou palavra direta. Deus usou um profeta que veio e falou com ele, Deus usou Samuel para falar com ele. Mas Eli mesmo não ouviu a voz de Deus diretamente. Então era uma coisa muito preciosa, só para os íntimos, né? E diz o texto assim, as visões não eram frequentes. As visão quer dizer, a manifestação virtual de Deus, né? Visível, não é virtual, visível e aparente, não era frequente. Como Daniel tinha visto, né, a glória de Deus, Ezequiel viu as margens do rio Quebar, né, Jacó viu a escada, o anjo subiu e desciam. Essas visões miraculosas, Abraão, no dia que fez o pacto com Yahvé, né, que mandou circuncidar o povo, ele teve aquela visão maravilhosa também de Deus. Essas visões não eram frequentes, mas ela vai passar a ser frequente agora com Samuel. A comunicação estava assim, estancada, não estava mais usual. Parece que o povo perdeu a intimidade naqueles dias, né? Foi realmente isso. Que eles foram desviando dos preceitos de Deus, né? Foram saindo da linha. A gente encontra essa história aí no livro de Juízes. Mostra cabalmente isso aí, né? Como eles foram desprezando as coisas santas, né? Cada um fazia o que queria. Então, essa é a situação, é o leitmotiv naqueles dias, né? No francês é o que está acontecendo ali naqueles dias. Aí, então, teremos agora então a chamada de Samuel. Samuel vai vir quebrar essa rotina, né? Porque vai passar Deus falar diretamente com ele, vai passar a ter visões de Deus, e a palavra vai voltar, e a palavra era muito preciosa, porque ela era muito rara naqueles dias. Então, essa aula de hoje tratou disso aí, dessa exegese, de falar sobre a lâmpada que não podia se apagar, mas estava se apagando, e a palavra que era preciosa, e as visões que não eram comuns. Fica na paz, tchau, tchau.